Pegue, por favor, a palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 19, versículo 10. Novo Testamento, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19 e versículo 10. Assim que você localizar, observa se tem alguém perto de você, à sua direita, à sua esquerda, sem o Evangelho. Caso tenha alguém perto de você sem a Bíblia, se aproxime dessa pessoa, mesmo que não a conheça, e divida com ele ou com ela a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 19 e versículo 10. Olha só o que diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vou ler outra vez. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em João Pessoa, Paraíba, Brasil, repetindo em seguida em bom tom e alta voz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco através dessa palavra? Você veio aqui com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus? Amém? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir a nossa palavra, a palavra que vem do céu para nós, a palavra que nos fortalece, que nos alimenta. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra agora será pregada. Vem Espírito Santo, tome a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Fala com quem está aqui na igreja, fala com quem está acompanhando à distância pelo rádio, TV ou internet. Remova toda barreira, remova todo obstáculo. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra, Senhor, agora vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Se acomode, por favor. O Senhor Jesus teve vários encontros pessoais. Pessoas que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, de sentar-se com Ele, de conversar com Ele, de ser atendidos diretamente por Ele. E aqui em Lucas capítulo 18 nós temos um desses encontros de Jesus com alguém. A pessoa com quem Jesus vai se encontrar aqui é Zaqueu. E esse encontro de Jesus com Zaqueu é um encontro bastante emocionante, é um encontro cheio de curiosidades, um encontro que talvez ninguém imaginasse que fosse acontecer. E eu tenho 4 lições especiais que eu quero te ensinar dentro desse encontro de Jesus com Zaqueu. Mas antes de tudo eu quero começar explicando para você esse versículo 10. Porque no versículo 10 Jesus sintetiza a sua missão na terra. Ele deixa claro o que ele veio fazer nesse mundo. Ele veio buscar e salvar todos os que estavam perdidos. E quem eram esses perdidos que Jesus está falando? O perdido que Jesus está falando é todo ser humano na face da terra. Eu era um perdido, você era um perdido. Todo ser humano estava perdido. Isaías escreveu dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que se perderam do rebanho. Isso acontece com todo ser humano na face da terra. Todo ser humano sem Deus está perdido. Quando a gente fala em perdido, muita gente tem um estereótipo na cabeça do que é o perdido.
O perdido é o drogado. O perdido é o morador de rua. O perdido é aquela pessoa que vive nas práticas pecaminosas pesadas. Isso aí é o perdido, né? O mundo vê assim, as pessoas acham que o perdido é esse. Também. Essas pessoas também são os perdidos que Jesus quer alcançar. Mas nem sempre o perdido é só esse tipo de gente. Mesmo aqueles que têm uma vida melhor, que se vestem bem, que moram bem, que têm uma qualidade de vida excelente, que você olha e diz, essa pessoa tem tudo. Aos olhos de Deus, é um perdido. Esse homem chamado Zaqueu era um perdido. E foi para ele também que Jesus veio. Jesus veio para todos nós aqui. Todos nós éramos perdidos, mas bendito seja Deus, porque Jesus nos encontrou e nos atraiu para a sua presença. Eu era um perdido, mas fui achado, fui encontrado por Jesus. Você era um perdido, mas foi achado, foi encontrado por Jesus. E como é que foi esse encontro? Eu quero ler com você no capítulo 19, desde o versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O Lucas está tentando explicar que Jesus está a caminho de Jerusalém. Havia uma estrada que ia de Jerusalém para Jericó. Então, toda vez que Jesus tinha que ir a Jerusalém, ele fazia esse trajeto. E como era uma rota já conhecida, toda vez que Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele ia passar por Jericó, o povo de Jericó se animava. E diziam uns para os outros, o mestre vai passar por aqui, Jesus vai passar por aqui. E aí uma multidão se aglomerava para vê-lo passar. Você sabe que as pessoas sempre têm um fascínio por ver gente famosa. Até hoje é assim. Até hoje. Se um político famoso vai passar numa avenida, as pessoas ficam ali para vê-lo passar. Em carreata, ou em comício, ou seja lá como for. Se um cantor famoso está no país e dá-se a notícia, olha, ele está hospedado lá no hotel fulano de tal. Tem gente que fica lá na frente do hotel esperando o cantor aparecer assim, só para dar um tchauzinho, né? Para filmar o cantor dando um tchauzinho. Ou se é um artista que está lá no shopping fazendo compras, é o fulano de tal. Ou no aeroporto, as pessoas sempre têm esse fascínio por gente famosa. E Jesus era a maior personalidade do momento. Não tinha uma pessoa mais famosa do que Jesus naquela época. Então, quando Jesus está passando ali em Jericó, uma multidão de pessoas se aglomera para vê-lo passar. E no meio daquela multidão está um homem odiado por todos. Pensa num camarada que ninguém gostava dele, que todo mundo falava mal, que todo mundo, se pudesse dar uma surra, daria. Era Zaqueu. E eu já vou te explicar por quê. O fato é, Zaqueu, assim como todos em Jericó, queria ver Jesus. Só que ele tinha dois problemas. O primeiro é que todo mundo detestava ele. Então, se ele se infiltrasse no meio da multidão e dissesse, ei, dá licença aqui, deixa eu passar, eu também quero ver, ninguém daria passagem para ele, ele ainda corria risco de ser linchado no meio do povo. E segundo lugar, ele era tão baixinho que ele não conseguia ver nada no meio da multidão. E você sabe que as pessoas de estatura mais baixa, se elas estiverem numa aglomeração de pessoas, o máximo que elas conseguem ver é a nuca de quem está na frente, né? Ou as costas de quem está na frente. Ela não vai conseguir ver lá. E aí esse homem chamado Zaqueu, interessadíssimo em ver Jesus, teve uma ideia absurda. Uma ideia assim que adulto jamais teria. Coisa de criança, adulto eu nunca vi fazendo isso. Ele pensa assim, Jesus vai passar por aqui, ele vai seguindo por lá. Se eu ficar aqui, Jesus vai passar aqui, mas eu não vou conseguir vê-lo. Porque todo mundo aqui também quer ver, e o povo se aglomera em cima dele, todo mundo quer lhe tocar.
só se eu subisse num lugar mais alto. Aí ele olhou à sua volta para ver se tinha um muro, uma escadaria, uma laje de uma casa. Não tinha nada, porque era uma estrada. Aí ele viu uma árvore. Ele pensou, será que essa árvore me aguenta? Quer saber? Eu vou me arriscar, eu vou subir nessa árvore. Qual foi a última vez que você viu um homem adulto de barba na cara subindo numa árvore? Me responda aí, qual foi a última vez? Nunca nem viu, né? Essa coisa é de criança, criança que sobe em árvore muito. Quem já subiu em árvore aí quando era criança? Já, né? Metade da igreja, a outra metade ficou com vergonha de levantar a mão. Quando você era criança, teu sonho era ter uma casa na árvore. É ou não é? Você subia na árvore, ficava lá e achava aquilo o máximo. Mas depois de grande, quem é que sobe em árvore? Só aquele pessoal lá da Amazônia lá para buscar o açaí, né? Eles sobem lá. Mas Zaqueu teve aquela ideia de subir na árvore, para quê? Para ver Jesus. E ele estava tão decidido a ver Jesus, que ele vai subir numa árvore que eu acho que foi uma péssima escolha, porque a árvore diz a palavra que era uma figueira brava. Uma figueira brava, também chamada de sicômoro, é uma árvore que produz figos de qualidade inferior, por isso o nome figueira brava. O figo da figueira brava não é tão bom quanto da figueira comum, mas a figueira brava é cheia de espinhos. O Zaqueu, na hora que viu a árvore, ele não pensou se tinha espinhos ou não. Ele só pensou, eu vou usar essa árvore para ver Jesus. E quando ele começou a subir, foi se arranhando todo, foi se ferindo, se cortando nos espinhos. Mas ele estava tão determinado a ver Jesus, que ele encarou aqueles espinhos. E deixa eu abrir um parênteses para te dizer uma coisa aqui. Quem quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, vai ter que lidar com os espinhos. Porque existem espinhos na jornada, viu? Existem espinhos na caminhada que vai te levar a ter um encontro com Cristo. Então Zaqueu fez isso, subiu na árvore e ficou lá, pendurado. Imagina um bicho preguiça na árvore. Pois é, estava lá Zaqueu assim, ó, agarrado no tronco, morrendo de medo de cair, mas pensando, na hora que ele passar, eu o verei. Eu vou olhar de cima, não vou ver ele assim direto, não vou poder olhar nos olhos, mas pelo menos eu vou vê-lo. Eu vou voltar para casa com essa experiência de ter visto Jesus. E quando Jesus vai passando, a multidão vai lhe tocando. No meio do caminho ele cura o cego de Jericó, que ficou sabendo que tinha uma multidão ali, por conta do barulho, e perguntou o que estava acontecendo. Disseram que era Jesus que estava passando. Aí ele começou a gritar para chamar a atenção de Jesus. Jesus o atendeu, o curou, tudo isso aí no meio do caminho, tudo naquela estrada. Terminou de curar o cego e Jesus continua indo, bem vagarosamente, porque a multidão não deixava ele andar rápido. Mas quando ele chega debaixo daquela árvore onde estava Zaqueu, surpreendentemente, Jesus, que estava rodeado de pessoas chamando a sua atenção, Senhor, olha para mim, Senhor, olha eu aqui, Senhor, me toca, Senhor, faça isso ou aquilo. Ele poderia ficar o tempo todo só olhando aqui, no nível dos olhos. Mas surpreendentemente, quando Jesus chega diante daquela árvore, ele levanta os olhos e vê Zaqueu ali. E quando Jesus olha para cima e vê Zaqueu pendurado naquela árvore, o sicômoro é uma árvore de mais ou menos uns 13 metros de altura, Jesus olha para cima e ele não diz surpreso, olha, tem um homem ali. Ele não diz isso. E nem muito menos diz assim, ei, você, desce daí, vai cair, rapaz, vai causar um acidente. Tampouco. Jesus olha para cima e diz esta frase aqui, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava falando com ele, no meio de tanta gente ali, Jesus falando com ele, isso era muito improvável. Zaqueu nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Com tanta gente à sua volta, por que Jesus iria olhar para cima?
Por que Jesus iria vê-lo? Agora, o mais fantástico é: quem foi que apresentou Zaqueu a Jesus? Eles não se conhecem. Eles nunca se viram. Eles nunca conversaram. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Ele estava lá na árvore justamente para ver Jesus passar. Eles não se conheciam. E Zaqueu não era o tipo de gente que as pessoas gostam de apresentar. Olha, esse aqui é fulano, viu? Não, do jeito que Zaqueu era odiado, ele era ignorado por todos. Mas quando Jesus o chama pelo nome, o Zaqueu, eu acho que ele ficou tão emocionado com aquilo que ele quase caiu de cima da árvore. E Jesus falou: desce correndo, Zaqueu, porque me convém ir na tua casa. Zaqueu desce correndo, feliz, ao mesmo tempo ansioso, ao mesmo tempo sem acreditar que aquilo tudo estava acontecendo. Eu disse que eu tenho 4 lições para te ensinar, usando esse encontro de Jesus com Zaqueu. E o primeiro que eu quero te ensinar, a primeira lição que eu quero te passar é esta: não interessa o tamanho da multidão ao seu redor. Jesus, quando ele te vê, ele sabe quem você é. Ele te vê e ele te conhece. Quantas pessoas há no mundo hoje? 8 bilhões de habitantes. No Brasil, mais de 220 milhões de habitantes. Na Paraíba, em João Pessoa, eu honestamente não sei, mas é uma quantidade grande de pessoas. Mas no meio dessa multidão toda, Jesus te vê. E ele te conhece. Escute, para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, você é uma porcentagem. Você é uma estatística. Você é, no máximo, um CPF. Mas para Jesus, você é uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa que ele conhece, que ele sabe quem é, e que ele tem um plano e um propósito. Olha o que a palavra de Deus diz a nosso respeito aqui em Isaías capítulo 43, versículo 1. Jesus nos conhece, amados. Ninguém precisa te apresentar para Jesus, porque ele já te conhece. Ninguém precisou dizer: Jesus, esse aqui é Zaqueu. Jesus olhou para ele e falou: ô Zaqueu, desce daí. Hoje é meu dia de ir na tua casa. Isaías 43, versículo 1 diz assim: tome posse. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Ele te chama pelo teu nome. Ô glória. Bem, agora voltando a Lucas 19, vamos conhecer mais esse homem a quem Jesus vai visitar. Vamos lá? O capítulo 19, versículo 1 diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. As informações que eu tenho sobre Zaqueu são essas: ele era chefe dos publicanos e era rico. E isso explica tudo. Por que ele era tão odiado? Por que ele era tão mal visto pela sociedade da época? O que era um publicano? A palavra latina publicanis, de onde se vem em língua portuguesa publicano, tem o significado de homens públicos, de cãs, cabelos brancos. Homens públicos de cabelos brancos, essa é a tradução literal do termo publicano. Então, na teoria, o que seria um publicano? Um funcionário público de respeito. Uma pessoa de caráter ilibado e que foi escolhida para cuidar de assuntos de interesse de toda a população. Isso na teoria. Na prática, sabe o que eram os publicanos? Pessoas extremamente gananciosas, inescrupulosas e dispostas a qualquer negócio, desde que isso lhes favoreça. Haviam os publicanos e os chefes dos publicanos.
Zaqueu era o chefe dos publicanos. Então eu vou te explicar o que ele fazia. Roma, naquela época, dominava o mundo. Então Israel era um país dominado por Roma e tinha que pagar imposto a Roma. O imposto que todo país dominado tinha que pagar naquela época era o tributum capitis, que significava imposto por cabeça. Esse imposto por cabeça era altamente rentável, porque naquela época as pessoas tinham muitos filhos. Então o cobrador de impostos chegava na casa e ele contava os moradores. E era muito comum naquela casa ter 10 pessoas morando, 12 pessoas morando. Se você contar o marido e a mulher e mais 10 filhos, são 12 pessoas. Então eles cobravam o imposto por cabeça. Chegava para o pai de família e dizia: tem 12 pessoas morando aqui, você vai pagar 12 vezes o valor do imposto. Imagina isso. A gente não gosta de pagar imposto. A gente paga, sim, contrariado, né? Aí a gente tenta se conformar dizendo: não, nós estamos pagando imposto, mas é para que a gente tenha as ruas pavimentadas, iluminadas, escolas, hospitais, não é? A gente tenta se iludir com essa história aí. Mas o fato é, ninguém gosta de pagar imposto. Agora imagine se você tivesse que pagar impostos a um outro país que não vai fazer nada por você, que simplesmente vai se enriquecer ainda mais às tuas custas. Esse era o sentimento do povo de Israel pagando o imposto a Roma. Os romanos não iam fazer nada para melhorar a vida do povo de Israel. Eles simplesmente cobravam aquele imposto para deixar o Império Romano mais e mais poderoso. Só que à medida que o Império Romano foi crescendo, se tornou difícil fazer essa cobrança com os próprios soldados romanos. Eles não tinham gente para trabalhar, para cumprir toda essa demanda. Então o que eles começaram a fazer? Dar concessões públicas a pessoas da cidade, geralmente pessoas influentes e ricas, para que cobrassem aquele imposto em nome de Roma. E é aí que entra Zaqueu. Na cidade de Jericó, Zaqueu tinha a concessão, a licença para cobrar o imposto. Então Zaqueu viajava para Roma, ele tinha reuniões lá em Roma e diziam: Zaqueu, lá em Jericó você pode cobrar 1 denário por cabeça. E você vai nos trazer o dinheiro e nós vamos te pagar uma boa porcentagem desse valor como pagamento. Você lá em Jericó pode contratar quem você quiser para fazer a cobrança, recolha de todo mundo e traga aqui 1 denário por cabeça, ok? Ótimo. Zaqueu voltava para Jericó. Chegava em Jericó, ele contratava uma quantidade de homens para cobrar o imposto. E sabe o que ele dizia? Vocês vão bater de porta em porta e vão cobrar 2 denários por cabeça. Esse é o imposto. Cada pessoa tem que pagar 2 denários. Não interessa quantos moradores tiverem na casa, 2 denários por cabeça. Tinha recibo? Não. Nota fiscal? Código de barras? QR Code? Nada. Era só a palavra. Então, ainda que Roma mandasse cobrar 1, se Zaqueu dissesse que eram 2, ninguém podia debater com ele, porque ninguém tinha acesso às informações que ele tinha. Compreendeu aqui? Aí o que Zaqueu fazia? Mandava os cobradores irem de casa em casa, cobrar esse imposto absurdo da população de Jericó. Os cobradores traziam para a casa de Zaqueu, e Zaqueu dizia: muito obrigado, toma aqui teu pagamento, toma aqui teu pagamento, toma aqui teu pagamento. Dava lá uma mixaria para cada um dos cobradores e ficava com o resto da diferença para ele. Aí, quando ele pegava aquele 1 denário de cada pessoa que ele tinha cobrado, ele viajava para Roma e dizia: está aqui o pagamento do imposto de 1 denário que eu cobrei. 1 denário, ele cobrou 2. Mas para Roma ele dizia que tinha cobrado 1. E os romanos, muito satisfeitos, diziam: Zaqueu, você é um excelente chefe, você é um excelente chefe dos publicanos, toma aqui a tua porcentagem. Aí Zaqueu ainda recebia de Roma. Gente, dá para acreditar que isso aconteceu há 2000 anos atrás? Parece até que isso aqui foi no século 21, né? Eu até tenho uma palavrinha para definir Zaqueu, que é uma palavrinha bem conhecida do brasileiro, corrupto.
Essa é a palavra para definir Zaqueu. Ele era um corrupto de marca maior. Ele tinha um esquema montado altamente lucrativo. E o que isso lhe rendeu? A melhor casa de Jericó. Uma mansão invejável, uma vida de luxo e de riquezas, às custas da extorsão do seu próprio povo. Triste, não é, minha gente? Mais triste ainda é saber que isso continua se repetindo e se repetindo e se repetindo. Gente fazendo fortuna, extorquindo, explorando, roubando o próprio povo. Pois bem, por isso que Zaqueu era odiado. Todo mundo desconfiava que tinha coisa errada ali. Todo mundo que passava na frente da casa de Zaqueu ficava fazendo as contas assim, gente, mas quanto será que esse homem ganha para ter uma casa dessa? Como é que pode, né? Eu acho que é muito. Eu tenho a minha desconfiança de que esse homem aí, ele anda, não sei, viu? Você também já não teve essa desconfiança alguma vez? Você começa a pensar assim, gente, mas quanto é que ganha um deputado, hein? Quanto é que ganha? Os mais curiosos até já entraram lá no portal da transparência. Deixa eu ver quanto é que esse pessoal ganha. Como é que esse homem aqui ganhando X por mês e consegue ter esse patrimônio desse tamanho, hein? Como é que pode? Aí você começa a juntar as peças. E isso vai lhe causando indignação, assim como o povo de Jericó. Agora, apesar de tudo isso, Jesus vai na casa de Zaqueu, gente. Você não acha fantástico isso? Porque Jesus, sendo um líder religioso, um homem que quer ser admirado, ele tem que se afastar de gente problemática igual Zaqueu. Porque Zaqueu queima o filme de qualquer um. Zaqueu era o tipo de gente que, se você fosse visto do lado dele, no dia seguinte você seria cancelado, como se diz hoje, né? Você viu fulano com quem que estava? Ah, boa gente não pode ser. Quem anda com fulano não presta, é farinha do mesmo saco. Era isso que queriam dizer de Jesus. E você acha que não falaram mal de Jesus? Leia você mesmo. Capítulo 19, versículos 6 e 7. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Agora não estão mais falando mal de Zaqueu. Agora estão falando mal de Jesus. E estão olhando para Jesus e dizendo, que decepção. Eu achando que Jesus era diferente. Mas olha aí com quem que ele está andando. Olha na casa de quem que ele está indo. Tanta gente decente e honesta em Jericó. Ele vai logo na casa desse ladrão. Logo na casa desse corrupto. Ah, não sei não, hein? Tenho lá minhas dúvidas. Será que Jesus é realmente quem ele parece ser? Teve gente que começou a criticar Jesus, a duvidar dos propósitos de Jesus. Mas aí eu aprendo uma segunda lição. E a lição é, independentemente do que digam a meu ou ao seu respeito, você é alvo do amor de Deus. Não interessa qual seja a tua reputação ou quais e quantos sejam os seus pecados. O mundo pode olhar para você e te encher de defeitos. Jesus olha para você com um olhar de amor, de perdão e de misericórdia, e ele quer te alcançar. Todo mundo olhava para Zaqueu com um olhar de ódio. Jesus olhou para ele com um olhar de amor e de perdão, porque ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. E Zaqueu é um perdido que precisa ser encontrado, que precisa ser salvo. Muito bem, Jesus entra na casa de Zaqueu. Imagina a cena. Imagina Jesus entrando naquela baita mansão. E quando Jesus chega lá, Zaqueu diz, mestre, pode sentar aqui? Ele bate palminha, já vem um funcionário da casa, ele diz, lave os pés dele. Aí vem um funcionário com uma bacia com água, uma toalha para lavar os pés, porque na casa dos ricos era assim, você chegava lá, tinha um funcionário para lavar teus pés. E aí o Zaqueu bate palma, vem mais funcionários, ele diz, hoje vocês vão preparar a melhor refeição, coloquem a mesa com o que há de melhor, coloquem a melhor prataria, os melhores lençóis, tudo que há de melhor, eu quero que sirva a melhor comida, porque hoje vocês estão diante da melhor pessoa que já viu nessa casa.
A melhor personalidade que já passou por aqui. Quem é Zaqueu? É o governador? É o senador? É o imperador? É quem? Não, não é ninguém desses aí. Nenhuma dessas pessoas. Quem está aqui hoje é alguém que eu jamais imaginava que entraria na minha casa. É o Santo de Deus. Preparem a melhor comida. E eles dizem, pois não, chefe, nós vamos preparar tudo. Aí foram para a cozinha para preparar o melhor banquete. Enquanto isso, Zaqueu fica lá, sentado com Jesus, fazendo sala, dando atenção. Só ele e Jesus. Tem mais ninguém ali. Aquela era a hora perfeita, queridos, para Jesus passar na cara do Zaqueu tudo que ele vinha fazendo de errado aquele tempo todo. Porque ninguém precisou apresentar Zaqueu para Jesus e ele já o conhecia. Então você concorda comigo que Jesus sabia dos pecados de Zaqueu? Quem acha que ele sabia? Jesus sabia dos esquemas corruptos de Zaqueu, sim ou não? Aquela era a hora perfeita para Jesus olhar nos olhos dele e dizer, escute, você engana a cidade inteira, mas a mim você não engana. Eu sei que esta casa aqui você adquiriu com dinheiro sujo. Zaqueu, você não tem vergonha na cara? Você é um corrupto. Você está roubando o teu próprio povo. Zaqueu, você está fazendo isso e aquilo. E era hora de Jesus passar o sabão no Zaqueu, gente. E falar tudo que ele tinha que dizer. Tudo que Zaqueu precisava ouvir. Só que, curiosamente, Jesus não diz nada. Ele só se assenta à mesa. E ele fica olhando para Zaqueu. Você imagina como é o olhar de Jesus? Você tem uma imaginação aí na tua cabeça? Todo mundo aqui tem muita vontade de ver o rosto do nosso Senhor. Quem tem essa vontade? Você verá um dia. E você vai olhar nos olhos dele, você vai vê-lo como ele é. Enquanto esse dia não chega, a gente vai imaginando, né? Sabe como eu imagino o olhar de Cristo? Eu imagino o olhar de Cristo não como um olhar de ódio, um olhar de alguém que está te fuzilando assim, querendo, você me paga. Não, o olhar de Jesus é diferente. Jesus olha para a gente com um olhar de amor, de perdão, de misericórdia. Zaqueu sabia que ele estava diante de alguém que conhecia todos os seus defeitos. E ele já estava esperando que Jesus lhe desse uma bronca. Mas Jesus olhava para ele com aquele olhar de amor, de perdão e de misericórdia. E aquele amor que Jesus ia oferecendo a Zaqueu foi lhe tocando de tal maneira que dado momento ele não suportou mais. Ele se levantou naquele jantar, naquele almoço, não sei que hora foi, mas ele se levantou e confessou todos os seus pecados. Olha o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Jesus não apontou o dedo na cara dele e disse: ladrão, corrupto. Jesus não disse nada. Foi só a presença de Jesus dentro daquela casa que causou em Zaqueu um dos maiores fenômenos que o ser humano pode experimentar, é a metanoia. No grego, metanoia é arrependimento. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de criar o arrependimento no coração do ser humano. A mulher pode falar com o marido 1 milhão de vezes, o marido pode falar com a esposa 1 milhão de vezes, a mãe, o pai pode falar com o filho 1 milhão de vezes e nem por isso a gente muda. Mas só a presença de Deus, só o olhar amoroso de Cristo faz o ser humano se arrepender da vida errada que está levando e começar uma vida nova na presença de Deus. Aleluia! Pode aplaudir mais forte o Senhor. Sabe qual é a terceira lição que eu aprendo aqui? Que o amor de Deus é o que nos faz mudar de vida. Quando você recebe o amor de Cristo, o amor de verdade,
Esse amor nos transforma. Quem aqui reconhece que foi transformado depois que recebeu o amor de Jesus no teu coração? Não foi o pastor que te mudou, não foi a igreja que te mudou. Quem te conheceu no passado e te vê hoje e fala, você está tão diferente. O que fizeram com você? Como que você largou aquela vida que você tinha? Como que você agora está tão mudado, tão mudada? O que aconteceu? E a resposta é, o amor de Jesus entrou em meu coração. Eu recebi o amor de verdade, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que restaura. É o amor de Jesus Cristo. E depois que Jesus ouviu aquilo, Jesus ficou tão feliz. E ele disse uma frase linda, versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu gostaria que você que tem uma caneta, por favor, circulasse no versículo 9 a palavra hoje. Quando Jesus fala de salvação, ele não promete salvação para o futuro. Há pessoas que entendem a salvação como uma coisa do futuro. A mentalidade da maioria das pessoas é assim, eu vou viver, aí eu vou morrer, e depois de morrer eu ainda vou ficar esperando um bom tempo, até que um dia eu vou chegar diante do trono de Deus, lá no juízo final, aí eu vou saber se eu serei salvo ou não. Essa é a ideia de salvação que a maioria das pessoas tem. E talvez era assim que você imaginava que fosse a salvação. Só que a salvação é uma bênção que Jesus não promete para o futuro. Ele promete para o presente. A primeira pessoa salva pelo sacrifício da cruz foi o ladrão do lado de Jesus. E o que Jesus disse para o ladrão que estava ao lado dele, se arrependendo? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu salvação para ele. Vou pensar no teu caso, quem sabe um dia lá no juízo final. Ele falou hoje. Jesus falou para Zaqueu, hoje a salvação entra nesta casa. Meu querido, minha querida, escute. Jesus quer te salvar, e Ele não quer fazer isso no futuro, Ele quer fazer isso hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Se hoje você abrir o teu coração e levantar a tua mão a Jesus, e recebê-lo como Senhor e Salvador, hoje entra a salvação na tua casa. Aí você pode traduzir por casa o coração, essa casa aqui. Mas também pode traduzir por casa, família. Porque Jesus estava de fato na casa de Zaqueu. É de se imaginar que ele estivesse assentado à mesa com toda a família de Zaqueu. E quando ele disse, hoje entra a salvação nessa casa, aqui a gente aprende uma quarta lição. Que Jesus não quer salvar só a mim. Ele não quer salvar só a você. Ele quer salvar toda a nossa casa, toda a nossa parentela. Esse é o plano de Deus, este é o propósito de Deus, salvar todos. Igreja, fica de pé, toda a igreja, por favor. Esse encontro maravilhoso de Jesus com esse terrível pecador. Esse homem chamado Zaqueu, que ninguém jamais imaginou que um dia tivesse a oportunidade que teve de estar diante de Jesus, é a prova de que para Deus todo ser humano é um perdido que precisa ser encontrado e salvo pelo amor de Cristo. Toda a igreja agora fecha os olhos, por favor. Quero falar com você que está aqui essa noite e quer receber hoje a salvação. Quer receber hoje a vida eterna. Quer ter hoje o seu nome escrito no livro da vida. Você não precisa esperar o futuro para ter a certeza da salvação. Você pode ter a certeza da salvação hoje. Se você levantar a tua mão agora e receber a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tem alguém aqui nesse culto hoje que quer entregar a vida a Cristo, que quer receber Jesus como único Senhor, como único Salvador? Se tem, levante agora a sua mão bem alto, junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus.
Eu quero, pastor, receber a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Quem quer, levante a mão agora que eu vou orar por você. Tem alguém? Talvez você diga, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que aí eu tropecei na caminhada com Deus, me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu agora quero voltar. Eu quero me reconciliar, eu quero reatar minha aliança com Deus. Há alguém aqui que se afastou da casa do Pai e quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Se tem alguém, levante a mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém assim? Deixa eu falar agora com você. Você que me acompanha à distância, pelo rádio, pela TV ou pela internet, no meu canal do YouTube, BR Ademir Pereira. Aí onde você está, o Senhor Jesus está lhe vendo. Ele viu Zaqueu em cima daquela árvore. Ele está vendo você aí na tua casa. Ele está lhe vendo aí no seu automóvel. Ele está lhe vendo aí no presídio. Ele está lhe vendo aí no hospital. Ele está lhe vendo aí no seu ambiente de trabalho. Onde você está, ainda que você esteja sozinho, ninguém mais esteja te vendo, os olhos do Senhor estão voltados para você. Você é objeto do amor de Deus. E Ele quer te salvar. E se hoje, agora, aí onde você está, você entregar a sua vida para Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida. E hoje mesmo você vai ter a certeza da salvação. Você quer? Quer entregar a vida para Jesus? Ou quem sabe você se afastou e quer voltar para Jesus? Ore comigo agora. Aqui nessa igreja, as pessoas que estão me ouvindo aqui ao vivo já estão salvas. Mas e você? Essa pregação não chegou até você por acaso. Se chegou até você de uma forma ou de outra, é porque Jesus quer te salvar. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da sede estadual da Paz e Vida em João Pessoa, na Paraíba, para orar por você. Aí onde você está, você pode ajoelhar? Se você pode, aí onde você está, seja na tua casa, no teu trabalho, num presídio, dobra o teu joelho e entregue a sua vida a Jesus. Pastor, onde eu estou não dá para ajoelhar, então pelo menos põe a mão sobre o coração, repita esta oração comigo, entregando a sua vida a Jesus. E vocês que estão aqui comigo e que já são salvos, estenda a mão na direção do altar e interceda pelas pessoas que Jesus está alcançando à distância. Você que está em casa à distância, entregando a vida a Jesus ou voltando para Jesus, ore comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Agora deixa que o pastor vai orar por você. Pai querido, Deus amado, era muito improvável que Zaqueu fosse visto, já que tinha tanta gente ali naquele lugar e ele estava no alto de uma árvore. Mas contrariando qualquer lógica e qualquer expectativa dele mesmo, o Senhor o viu. E se o Senhor viu Zaqueu no alto daquela árvore, eu sei que o Senhor está vendo esta pessoa onde quer que ela esteja. Então onde quer que tenha alguém entregando a vida a Jesus ou voltando a Jesus, recebe esse filho pródigo, essa filha pródiga. Recebe esse pecador, esta pecadora. Escreve esse nome agora no livro da vida do Cordeiro. E ajude esta pessoa a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Parabéns pela sua decisão. Que Deus te abençoe e fique firme na fé.